Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos continuar a conversar sobre titulação de ácido e base forte, parte 2. Essa aula foi elaborada em colaboração com a professora Raquel Andrade Dona Gema, do Departamento de Química Analítica da UF. Considere a titulação de 20 ml de KOH 0,01 mol por litro com HNO3 0,01 mol por litro. Calcular o pH da solução após a adição dos seguintes volumes de titulante. Na letra A, 0,0 ml de ácido nítrico foram adicionados. Como é que nós vamos resolver essa questão, pessoal? Para a gente calcular pH, a gente tem que saber a concentração de H+. Só que veja, ele agora nessa titulação, ele começa com 20 ml de base. Então, o que você tem aqui no início não é a concentração de H+, mas a concentração da base, do KOH ou do OH-, que é 0,01 mol por litro, ou seja, 10 elevado a menos 2 mol por litro. Com essa informação, a gente consegue calcular o pOH, menos log da concentração de OH-. Substituindo, encontramos um pOH de 2. Usando a fórmula que pH mais pOH é igual a 14, chegamos à conclusão que o pH vale 12. Letra B. Agora foram adicionados de HNO3 19,99 mililitros. Novamente, para a gente calcular o pH, precisaremos da concentração de H+. Só que você vê que nesse tipo de problema, o que você tem fixo é sempre 20 ml de KOH 10 a menos 2 mol por litro. E as letras A, B, C, D, você vai aumentando a quantidade de HNO3. Então, vamos fazer o cálculo da quantidade de OH- que nós temos. Essa vai ser a parte fixa para todas as letras, igual que nós fizemos no vídeo da parte 1. De KOH, quais são as informações? Volume 20 ml e a molaridade 10 elevado a menos 2 mol por litro. O que significa essa molaridade? Que nós temos 10 elevado a menos 2 mol de KOH e 1.000 ml de solução. Só que qual o volume real que nós temos aqui? Somente 20 mililitros. Qual a quantidade de mols de KOH que nós temos? 2 vezes 10 a menos 4 mol da base. Sabendo essa quantidade da base e que nós estamos adicionando HNO3, um ácido, a gente pode escrever aqui a reação de neutralização. O HNO3 ele vai reagir com KOH, gerando um sal e água. E veja que essa reação é 1 para 1. Eu já calculei o número de mols da base. Temos agora que calcular o número de mols de ácido que foi adicionado. Em relação ao HNO3, quais são as informações do problema? O volume 19,99 mililitros e a sua molaridade é 10 elevado a menos 2. Aqui, pela própria definição de molaridade, 10 elevado a menos 2 mol do ácido em 1.000 ml de solução. Como nós temos 19,99 ml, vamos encontrar 1,999 vezes 10 a menos 4 mol de HNO3. Essa é a hora da questão que nós temos que pensar. A gente tem que comparar as quantidades. Quantos mols nós temos de base? 2 vezes 10 a menos 4. Quantos mols nós temos de ácido? 1,999 vezes 10 a menos 4. Eu tenho uma maior quantidade da base, veja só. E se eu fizer a diferença, eu vou saber o excesso de OH-. Aqui no caso dá 1 vezes 10 a menos 7 mol. Isso é número de mol. Para a gente achar o pH, a gente tem que ter uma concentração. Então, como é que a gente passa para a concentração de OH-? Eu sei que essa quantidade de mol ela vai estar em qual volume? Basta somar os volumes da solução básica e da solução ácida. Aqui 20
mais 19,99 dá 39,99 ml. Mas o que é a concentração, a molaridade? É o número de mol que nós temos em 1.000 ml. Então, aqui chamei de Z, achando a molaridade de 2,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro de OH-. Com essa concentração, a gente pode achar o POH, que é menos log da concentração de OH-, substituindo POH igual 5,60. Como nós queremos o pH, vamos usar a fórmula que pH mais POH é igual a 14. Substituindo, encontramos o pH de 8,40. Letra C. Agora foram adicionados 20 ml de solução de HNO3. Para nós acharmos o pH, temos que ter a concentração de H+. Agora, você não sabe que nessa questão, a parte do 20 ml de KOH, 10 a menos 2 mol por litro, ela é fixa? Eu vou repetir aqui o nosso slide anterior. As quantidades de KOH, você vai ter o mesmo número de mols do slide anterior. O número de mols de OH- é 2 vezes 10 a menos 4. O que nós temos que calcular aqui é quanto de ácido que foi adicionado dessa vez. 20 mililitros. As informações do HNO3 são essas, a sua concentração e seu volume. Achando agora o número de mols de ácido que foi adicionado, se você sabe o que é a molaridade, você sabe que é o número de mols presentes em 1.000 ml. Só que nesse caso nós só temos 20. Vamos ter então 2 vezes 10 a menos 4 mols de ácido. E quando nós comparamos as quantidades de base, 2 vezes 10 a menos 4, e de ácido, 2 vezes 10 a menos 4, chegamos à conclusão que são iguais. Logo, você não vai ter excesso nem de ácido, nem de base. A concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-, o pH vale 7. Letra D. A quantidade de ácido agora adicionada foi de 25 ml. Então, na bureta gotejou-se 25 ml de ácido. O que nós vamos fazer para resolver essa questão? O início é sempre igual. Qual a quantidade de base que nós temos? As informações do KOH, elas não mudaram. Você continua com um número de mol de 2 vezes 10 a menos 4. Vamos calcular agora para o HNO3. Veja que seu volume alterou-se para 25 ml, a sua concentração não. Lembrando a definição de molaridade, você vai ter 10 elevado a menos 2 mol de ácido em 1.000 ml de solução. Nós possuímos na questão 25 ml de solução, isso vai estar para 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de ácido. Chegamos na hora de pensar a questão. Vamos comparar as quantidades de ácido e base que nós temos. Aqui nós temos mais ácido, 2,5 vezes 10 a menos 4, enquanto que de base só tem 2 vezes 10 a menos 4. Logo, qual a quantidade em excesso? Você vai ter um excesso de ácido, de H+. De quanto? Faz a diferença. 2,5 menos 2 dá 0,5 vezes 10 a menos 4 mol de ácido. Esse é o número de mol. Vamos agora passar para a concentração. Você tem esse número de mol em qual volume? Basta somar. 20 ml de base com 25 de ácido, 45 ml total. Você sabe que a molaridade é a quantidade, o número de mols, né, presente em 1.000 ml. Você vai achar aqui uma concentração de H+ de 1,1 vezes 10 a menos 3. Vamos agora usar a fórmula pH igual a menos log da concentração de H+. Substituindo, você encontra um pH de 2,95. Se gostou, inscreva-se no canal, nos ajude a divulgar esse vídeo e até o próximo encontro!